Muitos cristãos têm a noção de que precisamos servir o corpo de Cristo, precisamos servir a cidade, precisamos ter essa consciência ativa de que o Evangelho de Jesus ele nos leva ao serviço, especialmente a servir uns aos outros e a servir a comunidade. Nós precisamos colocar os nossos dons do Espírito em prol do corpo de Cristo. Muitos cristãos têm essa consciência de seu dever de servir ativamente na igreja, mas normalmente faltam algumas motivações que sejam fortes o suficiente para que esses irmãos e irmãs possam se comprometer com o serviço contínuo. Então eu queria pensar um pouco, junto com você, sobre esse tema tão importante no Novo Testamento, que é o tema do serviço. Cristo serviu os seus discípulos, Cristo serviu a cidade, Cristo serviu homens, mulheres, crianças, idosos, todos, independente de fé ou não nele. Cristo nos ensina também a nos entregarmos em amor e em compaixão uns pelos outros. Então, esse capítulo dessa lição é tirado do livro que tem o mesmo nome, Ame a Sua Igreja, que é um livro muito interessante, do Tony Merida, e eu aconselho a você, se possível, adquira esse livro, faça essa leitura. Tem alguns vídeos na internet com aulas do próprio pastor, e elas são muito interessantes para o nosso aprendizado. Eu queria começar falando sobre dois testemunhos. Olha, teve na semana passada o meu filho mais novo, tem 2 anos, o Noah. Ele ficou com febre, já era tarde da noite, e eu não tenho carro, então eu falei para minha esposa, você vai de Uber com ele para o hospital, e eu vou para a casa da minha mãe, vou pegar o carro, e depois a gente se encontra lá e vem embora junto. E enquanto eu ainda estava no ônibus, ela me mandou uma mensagem dizendo que não estava tendo Uber, mas que um vizinho nosso, um amigo, nosso irmão Felipe, ele estaria levando ela lá no hospital junto com o Noah. Então fui até a casa da minha mãe, peguei o carro. Quando cheguei no hospital, o Felipe ainda estava lá. Ele poderia ter apenas deixado eles lá no hospital e ter ido embora, afinal já era tarde da noite, estava frio, depois de um dia de trabalho. Mas ele foi, deixou a minha esposa, o Noah, lá no hospital e ficou esperando eu chegar. Isso é um exemplo de alguém que serve sem interesse, com compaixão e com amor pelo próximo. Eu também lembro de uma história muito interessante do biógrafo do pastor John Stott. O pastor John Stott, ele era simplesmente o teólogo da rainha, um dos maiores nomes da teologia internacional. Ele tem muitos livros publicados em português pela editora Ultimato, pela editora Vida Nova, por várias outras editoras, você consegue o material dele. E o John Stott, diz o biógrafo dele, certa vez estava com o René Padilla, que foi um outro teólogo fantástico, brilhante, responsável pela disseminação, um dos responsáveis pela disseminação da teologia da missão integral aqui na América Latina. E o René Padilla, junto com o Stott, estavam juntos em algum evento, em algum congresso, e compartilhavam o mesmo quarto. O Padilla disse que acordava e encontrava o Stott lavando os seus sapatos. E ele perguntava, Stott, por que você está fazendo isso? Não precisa lavar os meus tênis, não precisa lavar os meus sapatos. E o Stott respondia a ele dizendo, olha, Jesus lavava os pés dos discípulos. Hoje a gente não lava os pés uns dos outros, mas eu posso lavar os seus sapatos. Eu posso te servir de alguma maneira. Eu posso honrar e ajudar os meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Então, isso é um outro exemplo de alguém que serve. Os discípulos de Cristo não são meros espectadores na igreja, mas servos. Cristãos não podem ver a igreja como lugar onde se ouvem sermões, mas como onde se serve. Não me entenda mal, sermões são importantes,
mas os membros de uma igreja são colaboradores do ministério e não meros consumistas ou acumuladores. A questão é que contribuir envolve tempo, talento e recursos em prol da saúde e do crescimento da comunidade de fé. Então, nós somos discípulos. Acabou que o Noah entrou aqui e tive que dar um pause para poder dar um biscoito a ele. Tive que pausar a aula para poder servir o meu filho. Então, os discípulos de Cristo olham para o Evangelho de Jesus de Nazaré e observam o seu mestre servindo na Galileia e sendo um exemplo para que as nossas vidas sejam vidas de um discipulado cheio de amor, de compaixão e de serviço. E precisamos nos lembrar de pelo menos 3 motivos para colocarmos os nossos dons em prática em prol do corpo de Cristo. Esses motivos devem reacender o nosso desejo de servir. Ou, caso você esteja se cansando, ele deve servir para incentivar a recarregar as suas baterias e energias. O primeiro motivo é a misericórdia de Deus. O segundo motivo são os dons do Espírito. E o terceiro motivo é a volta de Cristo. Esse primeiro motivo, a misericórdia de Deus, ela direciona a nossa atenção para o que Deus fez por nós. A sua infinita graça, a sua infinita bondade, a sua perfeita misericórdia que se renova dia após dia por nós. Olhar esse motivo, olhar a misericórdia de Deus, o fato de termos sido salvos de uma condenação eterna por causa da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, é um motivo para que nós possamos servir a comunidade de fé e servir o corpo de Cristo e servir a nossa cidade. O segundo motivo, que são os dons do Espírito, ele nos lembra de que nós fomos autorizados e nós fomos capacitados pelo Espírito Santo para servir uns aos outros. Lá em Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre a vida de todos, nós recebemos, através da bondade de Deus, dons espirituais. E esses dons não são para o nosso orgulho ou para o nosso próprio crescimento individual, mas o dom é para servir ao outro. O meu dom serve você e o seu dom me serve. E assim nós crescemos junto à maturidade de Cristo Jesus. Então vamos analisar também o terceiro motivo, que é a volta de Cristo. E esse motivo nos ajuda a não nos esquecermos de que o nosso serviço não é em vão. Essas razões, olhar a misericórdia de Deus, olhar os dons do Espírito, olhar a volta de Cristo, são razões que nos ensinam pelo Evangelho os motivos para que nós possamos servir, que vão muito além do que eu vou servir porque é meu dever, ou eu vou servir porque eu sou obrigado a fazê-lo. Não é uma questão de simples imperativo ou simples obrigação, mas é uma questão de consciência. A consciência de que servir é refletir o reino de Deus e aquilo que o Espírito Santo fez por nós. Então, primeiro, motivados pela misericórdia de Deus. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, no texto, diz o seguinte, estou lendo na NVI, saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. A aliança e a bondade por 1000 gerações. Isso é misericórdia. Ele é um Deus fiel. O seu Deus é um Deus fiel. Veja, Salmos 89, 14. A retidão e a justiça são os alicerces do seu trono.
o amor e a fidelidade vão à tua frente. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Então, Deus é um Deus cheio de compaixão, cheio de misericórdia, cheio de bondade. Paulo, escrevendo a Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, ele diz o seguinte, carta de Paulo aos Romanos: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós temos como primeiro motivo olhar a misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo aqui em Romanos, ele exalta a misericórdia de Deus para com os pecadores e depois ele nos exorta a servirmos a Deus. Ele diz, portanto, ele diz, eu rogo pelas misericórdias de Deus, pela salvação graciosa, pela misericórdia demonstrada por Deus na figura do Messias. E isso nos faz enxergar o poder e a esperança que nós usufruímos agora como cristãos redimidos. Nós efetivamente podemos descansar o nosso coração na misericórdia de Deus. Nós somos inspirados por Paulo a servir a comunidade, a entregar as nossas vidas em adoração. O apóstolo Paulo fala assim, em sacrifício vivo. Se ofereçam em sacrifício vivo pelo corpo. A ideia aqui de sacrifício vivo, ela sublinha um ponto muito importante, muito interessante do aspecto da doutrina cristã. Porque você sabe que nos primórdios do cristianismo, os cristãos eles eram acusados de ateísmo por não terem templo, ídolos, não realizarem sacrifícios, que eram práticas comuns entre as religiões daquela época. Então, quem adora o Deus vivo não pode ser ateísta. Olha quem chegou aqui na aula mais uma vez. Vem cá, filho. Quem adora o Deus vivo não pode ser ateísta. Então, o que o apóstolo Paulo fala? Se entreguem como um sacrifício pessoal. Ofereça a sua vida a Deus em adoração. Vai lá brincar. Ofereça a sua vida. Ofereça o seu culto, seja o seu serviço. Não apenas frequentando a igreja aos domingos, não apenas cantando nos cultos. Nós fomos chamados para isso, sim. Mas, além disso, nós somos adoradores em tempo integral. Temos compromissos com Deus em todas as áreas da nossa vida. É como se nós, o que o Paulo está falando, é como se nós devêssemos nos colocar no altar. Tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que pensamos, todas as nossas falas, todas as nossas conversas, toda a nossa teologia, toda a nossa vida, toda a nossa ação é um sacrifício vivo. Não apenas um momento de culto na liturgia, do clero, do domingo, da religiosidade semanal, mas 24 horas, motivados pela misericórdia de Deus. Como que deve ser esse culto? Paulo fala ainda aqui em Romanos. Bom, ele deve ser santo e agradável a Deus. O nosso sacrifício precisa ser santo e agradável. Sacrificar o eu. Não sei se acontece com você, mas comigo eu tenho uma raiva quando eu peco, quando eu erro, quando eu falo o que eu não deveria falar, quando eu faço o que eu não deveria fazer, porque eu não estou me sacrificando do jeito que eu gostaria de me sacrificar, de matar o meu eu, a minha vontade por Cristo Jesus. E isso é assombroso, pensar que o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, ele tem prazer quando eu e você sacrificamos a nós mesmos. Então é nos entregar, sacrificar, transformar a nossa mente pela renovação do Evangelho.
nos envolvermos nesse processo de olhar para tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é bom, e não pensar como nós pensávamos antes. Portanto, quando você pensar sobre quando e como servir a sua igreja, sobre quando e como servir a sua comunidade, considere a misericórdia de Deus. Veja como Deus, ele foi bondoso conosco. Veja como que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos condenados, consumidos. E não se esqueça do que você recebeu, a salvação. Então, esses são, sem dúvidas, os primeiros motivos para nos levar a uma vida de serviço e de adoração. Olhar a misericórdia de Deus. Segundo, sermos motivados pelos dons do Espírito. Pedro fala aqui na sua carta, primeira carta, capítulo 4, versículo 10, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Esse é um texto fabuloso. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. E Romanos 12, de novo, que o apóstolo continua, a gente já leu o 1 e o 2, vou ler do 3 em diante. Pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, cada um de nós tem um corpo com muitos membros. Esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Todos nós temos dons. Todos nós recebemos pela graça de Deus dons espirituais que o Senhor repartiu segundo a sua boa vontade. Paulo, ele diz que nós não devemos nos depreciar, e não devemos depreciar os nossos irmãos, mas que nós precisamos observar o que Deus ele preparou para nós através dessa distribuição de dons. Porque ele diz em Romanos aqui, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, Deus concedeu a cada um. Nesse sentido, equivale a nós entendermos que todos os cristãos possuem dons espirituais. Todos nós recebemos dons. Pedro fala isso e Paulo fala isso. Não podemos pensar muito nem pouco de nós mesmos quando consideramos esses dons, mas o que nós devemos, independente se você tem 1, 2 ou 5 ou 10, devemos ser mordomos fiéis e humildes e percebermos que a utilização desses dons é para o crescimento do corpo. O cristianismo ele é comunitário, não é uma fé individual nem individualista, e ela nos chama ao serviço em amor. Então, o derramamento do Espírito em nós, o presente, que é o dom espiritual, é para ser usado em prol do corpo em amor. Porque Paulo diz ainda, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ou seja, Paulo adorava usar essa figura do corpo de Cristo, e por uma boa razão. O corpo ele é composto por vários membros, e todos esses membros têm as suas funções, as suas características, as suas importâncias, as suas singularidades.
Nós somos diversos, mas unidos. Somos diferentes, mas cada membro é único e importante para o corpo. Precisamos da cabeça, mas precisamos dos pés, dos dedos, das mãos, porque somos um corpo. Quando você sai, os membros não saem separados, não se espalham. O corpo sai junto. É um corpo vivo. Então, Paulo fala sobre diferentes dons. Paulo fala sobre praticarmos esses dons com excelência e amor. O versículo 6 a 8 ele diz: diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Os dons são dons de fala, dons de serviço, dons de querigma, dons de profecia, dons de revelação, enfim, uma infinidade de dons. Paulo dá uma lista de exemplo, Pedro dá uma lista de exemplo, em Efésios, Paulo dá uma outra lista de exemplos, mas são apenas exemplos. A capacitação do Espírito Santo ela é múltipla, é diversa, e ele pode, de acordo com a história da igreja, nos dar dons diferentes, capacitações diferentes, capacitações que sejam momentâneas ou que sejam duráveis. Mas nós, pelo menos eu como pentecostal, acredito que os dons não cessaram e que Deus ele espera que nós sirvamos a comunidade com toda a capacitação que ele nos dá. Em último lugar, o último exemplo é nós olharmos o retorno de Cristo. E aí vamos ler 1 Pedro 4, 7 a 11. Olha o que ele diz. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Ou seja, o ato final da história da redenção está à nossa porta. Cristo voltará em breve. Então precisamos servir pela misericórdia de Deus, pelos dons do Espírito Santo e pelo iminente retorno de Cristo. Nós precisamos olhar a escatologia não como uma espécie de fanatismo, mas como uma esperança. À luz do retorno de Cristo, você e eu somos convidados, somos chamados a sermos membros ativos da igreja, realizando fielmente as obras que o Senhor entregou nas nossas mãos, no nosso ministério. Com qual propósito? Com o propósito de edificar o corpo de Cristo Jesus. Aí Pedro fala assim, o fim está próximo. Ore. O fim está próximo. Amem uns aos outros com sinceridade. O fim está próximo. Pratique a hospitalidade. O fim está próximo. Sirva. É o que Pedro está dizendo. Você crê que Jesus voltará? Você crê que ele recompensará a igreja, aqueles que o serviram fielmente? Então, deixe que ele o inspire a servir a sua igreja local. Não é necessário você ter um cargo, um diploma, uma hierarquia. Você pode e deve servir de acordo com o seu chamado. Sirva por causa da misericórdia de Deus, sirva por causa dos dons que ele te deu, e esses dons e talentos ele deu segundo aquilo que é a sua infinita bondade e discernimento para cada um de nós, e sirva porque Cristo está às portas. E quando você vir Cristo face a face, ele possa te responder a mim e a você. Muito bem,
servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então, receber esse abraço de Cristo, essa frase de Cristo, de que nós fomos fiéis, servindo uns aos outros, deve ser a nossa maior motivação. Então, para encerrar a nossa reflexão, eu queria deixar um exemplo. Primeiro o hino 394, depois você joga aqui no YouTube o hino 394, que é um hino Mãos no Arado, da Frida Wingre. E como exemplo final dessa aula, eu queria falar sobre ela rapidamente. Uma pessoa que serviu muito aqui no desenvolvimento, no pioneirismo, no pentecostalismo na América do Sul, no pentecostalismo brasileiro, como pioneira. A Frida foi casada com o missionário Gunnar. Gunnar e o Daniel Berg foram pioneiros aqui das Assembleias de Deus no Brasil, do pentecostalismo brasileiro. Mas a Frida, ela também é uma pioneira. Apesar dela ser deixada de lado e não ter, pela história oficial, o valor que ela merece ter, para mim, ela é uma pastora, uma apóstola, alguém que serviu muito por causa da misericórdia de Deus, dos dons do Espírito e do retorno de Cristo. Ela nasceu na Suécia, ela vem ao Brasil com 26 anos de idade, em Belém do Pará, junto com o seu marido, Gunnar Wingre. Frida diz que muitas vezes eles, por conta da situação econômica, só tem banana e farinha de mandioca para comer, mas eles servem aqui com muita dedicação e com muita honra. Num clima muito tropical, numa situação totalmente diferente do local de seu nascimento, na Suécia, mas eles vêm com o coração cheio de amor, de bondade e de graça. Essa foto, onde aparecem 4 pessoas, do lado, aqui, o que está sem o bigode é o Samuel Nistrom, e atrás dele a sua esposa Lina Nistrom, foram quem recebeu o Gunnar Wingre e a Frida aqui no Brasil, em 1917. Eles fizeram o casamento da Frida e do Gunnar. Aqui algumas fotos da Frida, com 26 anos. Aqui nessa foto ela está evangelizando numa casa de detenção, num presídio, uma mulher evangelizando aos domingos, homens, aqui no Rio de Janeiro, depois que eles vieram morar em São Cristóvão. A foto de cima é ela com os seus filhos, ela teve 6 filhos, então era uma mulher que tinha 6 filhos e era uma pregadora, uma poeta, uma cantora, uma pastora presidente, assumiu a liderança da igreja durante muitos anos, quando o Gunnar ele estava enfermo. A Frida contrai malária muitas e muitas vezes, ocasiões em que ela passou pelo Vale da Sombra da Morte. E essa foto é emblemática, que é Frida no meio dos homens em uma convenção em 1930. Frida chega no Brasil em 1917, começa a atuar de maneira fantástica, mas chama a atenção e, infelizmente, na Convenção Geral de 1930 é votado para que as mulheres não pudessem exercer o seu ministério de fala, o seu ministério de serviço com todos os seus dons e talentos. Essa é uma história que, infelizmente, marca a questão do machismo na estrutura da Assembleia de Deus, porque a Convenção Geral ainda não admite o ministério pastoral, mas eles também não precisam admitir nada, porque o Espírito Santo admite, e isso já é suficiente. Mas é interessante observar, e aí depois eu deixo para você procurar aqui no canal, tem uma aula de 1 hora sobre a Frida e vários outros vídeos sobre ela. Você pode ouvir e estudar mais sobre essa mulher que foi muito importante no protestantismo nacional. Mas o que eu quero mostrar com essa foto é que, às vezes, as pessoas querem nos parar. Querem parar o nosso ministério, o nosso chamado. Mas mantenha-se firme. Talvez essa palavra seja para você. Não desista do seu ministério, não desista do seu chamado. Aqui círculo é a Frida e ali na seta é a Beda Palma. 2 missionárias no meio de
dezenas de homens na Convenção Geral, mulheres que trabalharam pelo cristianismo no Brasil e que foram deixadas de lado pela história oficial. Mas nós queremos resgatar essas histórias de pessoas que são ilustres heróis e heroínas da fé e que nos servem de exemplo e inspiração para continuarmos servindo a Deus. Frida foi extremamente importante na vida de Gunnar e ele também extremamente importante na vida dela, e os dois foram importantíssimos no pioneirismo do pentecostalismo nacional. Então, alguém que serviu por causa da misericórdia de Deus e dos dons que o Espírito Santo lhe deu. Mesmo depois da convenção, quando ela foi silenciada, ela não para. Ela não para e continua pregando nas casas de detenção, continua escrevendo, continua compondo letras de músicas da harpa, e etc, etc. Leia, estude sobre Frida Wringen e você vai se surpreender com essa grande mulher de Deus. Encerrando a nossa reflexão, o fim está próximo. O ato final da história da redenção está à nossa porta. Cristo voltará em glória. Portanto, sirva. Você crê que Jesus voltará? Você crê que ele recompensará aqueles que o serviram fielmente? Então, deixe que ele o inspire a servir a sua igreja local. Ore ao Senhor, peça a ele oportunidades e possibilidades para servir o corpo de Cristo e servir a sua comunidade.